Olá pessoal, tudo bem? Atendendo algumas perguntas que eu recebo aí no e-mail e no Facebook, enfim. Qual que é a melhor forma de estudar? Não vou falar de técnicas e estratégias, na verdade eu vou falar aqui de uma abordagem, inclusive uma abordagem muito defendida pelo professor Pierre Luigi, professor que contribuiu muito com muitos alunos, orientando sobre como estudar corretamente, ok? Então eu vou repassar, na verdade, essa abordagem. O interessante dela é que ela não é nem um pouco, não é nem um sacrifício seguir essa abordagem, porque a ideia é estudar um pouco todos os dias. Aí você vai falar, poxa, estudar pouco? Sim, estudar pouco, porém, todos os dias dentro de uma rotina, de um planejamento que você estabeleceu de estudos, dentro de um prazo que você tem para estudar, tudo bem? Então, vamos lá. Eu acredito que depois desse vídeo você vai, se de repente você não sabe dessa abordagem, você vai mudar bastante a sua forma de estudar e vai ter uma clareza maior com relação a isso. Bem, primeira coisa, nós temos que entender o que eu não posso fazer, o que nós fazemos normalmente que está errado. Eu vou tentar atender aqui tanto alunos de ensino fundamental e médio, como também professores e concurseiros, no caso o meu público, professores que prestam concursos na área de carreiras educacionais, tudo bem? Então, vamos lá. O que é muito, deixa eu arrumar aqui, o que é muito comum? É muito comum estudantes e concurseiros estudarem em cima da hora para não esquecer, tá? Eu ouço muito isso. Quando eu era professor de ensino médio, os alunos falavam, eu vou deixar isso para estudar no último dia, porque daí eu não esqueço. Isso acontecia direto. E concurseiros dizem, eu vou estudar na última semana, eu nem fico estudando muito, porque daí na última semana eu decoro tudo, enfim, e tal, para fazer o concurso. Bem, pode até dar certo para algumas pessoas que têm uma memória muito boa ou que acabam tendo um pouco de sorte na hora da prova, isso pode até dar certo, mas não é a melhor forma de estudo, tudo bem? Aqui a nossa ideia é como que eu estudo para aprender. Então a primeira coisa é, você não pode estudar em cima da hora, porque em cima da hora você vai ter que decorar mecanicamente e vai ficar por muito pouco tempo com essa informação, ok? Pode ser que até na hora da prova dê aquele famoso branco. Muitas pessoas acabam tendo esse branco na hora da prova e isso é uma decorrência de um estudo inadequado, ok? Bem, estudar sem aprender acaba sendo o resultado. Então, justamente por estudar em cima da hora, a pessoa se sujeita a uma mera memorização mecânica e estuda, então, sem aprender. Vejam que é muito mais fácil memorizar alguma coisa depois que você já entendeu, tá? Depois que você já entendeu e aprendeu, é mais fácil memorizar uma informação. Então, se você de repente quer, nos últimos 15 dias, dar aquele sprint final, que é decorar artigos de lei para quem vai fazer concurso, por exemplo, né, decorar informações, esquemas, etc., lembre-se que você vai ter um resultado muito melhor se você já estudou isso anteriormente, já entendeu e já aprendeu, ok? Bom, protocolo. Gente, é importante ter um protocolo de estudos, tá? O que seria um protocolo de estudos? Ter sua planilha. A sua planilha é fundamental. Você tem que seguir alguma coisa, você tem que seguir uma rotina, você tem que seguir uma carga horária, você tem que seguir quais disciplinas, quais matérias ou quais conteúdos você vai estudar todos os dias. Isso tem que estar muito claro para você e muito bem organizado. Esse seria o seu protocolo. Então, apesar de nós estarmos falando de uma abordagem de aprendizagem significativa e eficiente, você vai ter que sempre ter o seu protocolo, não vamos abrir mão disso, tudo bem? Agora sim, esquema básico de aprendizagem. Básico porque é bem básico mesmo, gente. É algo muito simples que pode fazer toda a diferença na sua vida aí de estudante. Bem, basicamente o nosso cérebro ele é dividido em sistema límbico e córtex. Dentro do sistema límbico, nós temos uma certa estrutura dele, tá? Dentro dessa estrutura existe, por exemplo, o hipocampo. Então, o sistema límbico retém toda a informação que nós vemos todos os dias, que nós recebemos todos os dias. Então, tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço, que as pessoas me falam, tudo aquilo que eu leio, né? Toda essa informação, ela vai sendo retida pelo sistema límbico. No entanto, esse sistema límbico aqui, com destaque para o hipocampo, ele é responsável pela memória de curto prazo. O que vai acontecer? Ao final do dia, ele vai estar bem sobrecarregado e quando você dormir, ele vai começar a esvaziar todo esse espaço, tá? Ele vai esvaziar esse espaço, ele está como se estivesse esvaziando a memória RAM de um computador. Então, ele está esvaziando
tudo. Por quê? Porque ele está sobrecarregado. Algumas informações ele não vai jogar fora. Aquelas informações marcadas, por exemplo, emocionalmente, ou às quais você deu bastante atenção, ele vai cuidar dessa informação. Ele vai jogar para o córtex. Todo o restante vai embora. Então, por exemplo, se você foi para uma aula, assistiu a aula, mas não estudou aquele conteúdo ativamente, você só foi para a aula, entendeu, teve acesso a informações, mas não sentou para estudar aquilo e aprender de fato, tudo aquilo que você teve durante a aula tende a ir embora. Se não for no primeiro dia, vai no segundo ou no terceiro, a questão é que você não vai reter aquela informação, ok? Então, é importante nós entendermos isso. Toda a informação que você recebe vem para o sistema límbico. Para que a gente possa guardar uma informação, aprender essa informação, você precisa jogá-la para o córtex. Tá? Eu vou colocar um Szinho aqui de salvar. Então você precisa salvar essa mensagem, essa informação, uma imagem que você viu, uma informação, algo que você leu, alguma coisa que alguém te falou que seja importante. Você tem que dar uma atenção adequada para aquela informação, para que quando você dormir, ao passar uma noite de sono, de um dia para o outro, o que o teu cérebro vai fazer? Ele vai tirar essa informação do hipocampo aqui, do sistema límbico, e vai passar para o córtex. O córtex, gente, é como se fosse um supercomputador. Você pode estudar todos os dias, por séculos, que ele vai conseguir armazenar toda a informação, desde que você dê realmente relevância e importância para essa informação. Tudo bem? Tecnicamente falando, essa passagem da informação do sistema límbico para o córtex seria a geração do conhecimento da aprendizagem. Então, tecnicamente, seria o seguinte: uma informação é transformada em conhecimento somente se as redes neurais do córtex forem reconfiguradas. A estrutura física do cérebro deve ser alterada. Então, esse é o processo de reconfiguração neural, ok? Então, durante o sono, por exemplo, ocorre toda uma atividade de reconfiguração neural aqui dentro do córtex, e essa alteração física é que vai gerar a aprendizagem, ok? E vai fazer com que você retenha aquele conhecimento. E o córtex é responsável, portanto, pela memória de longo prazo. Toda a informação que você conseguir jogar no córtex, ela vai ficar bastante tempo com você. E nós podemos chamar isso de aprendizagem significativa. Tudo bem? Então, se de repente tem alguma coisa que você teve acesso, mas não lembra, é porque ficou por pouco tempo aqui no sistema límbico e foi embora. Você não conseguiu jogar isso para o córtex. Beleza? Qual seria o processo, Vinícius? Basicamente, o processo é esse aqui: estudar, dormir bem, ter uma boa noite de sono, e o sono profundo vai ser importante. Durante esse período, você salva o conteúdo, transferindo do sistema límbico para o córtex, onde vai haver toda uma reconfiguração neural, sináptica, etc. E, enfim, você vai conseguir aprender. Primeiro ponto importante: você vai estudar um pouco, porém, todos os dias. Sempre estude um pouco, porém, todos os dias. Isso começa com o estudar. Estudar, basicamente, dois momentos. O momento em que você entende, em que você assiste a aula do professor, seja videoaula, seja uma aula presencial, você entende o assunto. Saiu daquela aula em que você entendeu o assunto, você no mesmo dia, é aquele lema, né, do sistema ângulo, por exemplo. Aula dada, aula estudada hoje. Você aprendeu, no mesmo dia você vai fazer o quê? Aliás, você entendeu o assunto, teve acesso a uma informação, a um tema, entendeu. No mesmo dia você vai estudar ativamente para você aprender. Você não pode somente ver e ouvir, você tem que fazer resumo, grifar, ler, reler, fazer exercícios, fazer seus esquemas mnemônicos. Tudo isso é o fazer. Quando você faz, você aprende. O que acontece? Ao fazer, ao lidar com essa informação de uma forma mais intensa, dando valor a ela, o cérebro vai entender que essa informação é importante. Então ele vai jogar durante o seu sono essa informação para o córtex. Ele não vai deixar essa informação ir embora. Ele vai jogar para o córtex, ok? É onde você vai conseguir a sua aprendizagem. Então o estudar tem dois momentos. O momento em que você entende assistindo aula e o momento que você aprende ali na sua mesa, estudando ativamente, fazendo seus resumos, etc. Tudo bem? Então, é estudar fazendo, não só lendo, nem só ouvindo.
E muito cuidado com as distrações. Não fique com distrações com música, etc., porque tudo isso o teu cérebro retém, toda essa informação. E pode ser que a música te traga uma carga emocional muito mais intensa, mesmo sem você saber, e quando chegar ao final do dia, o que vai acontecer? Aquilo que você estudou, o cérebro joga fora e aquela sensação da música ele retém. Então, cuidado para não gerar esse tipo de conflito. Outra coisa, por que é um pouco todo dia? Se você estudar muito tempo todos os dias, quando passar, por exemplo, de 2 horas e você já estiver cansado, você não vai conseguir dar muita atenção para a informação que você estuda, por exemplo, depois de 2 horas. Então, seu cérebro vai entender também que ela não era tão importante. Então, é bom você estudar um pouco, porque aí você vai estudar o quê? Vai estudar com energia, vai estudar dando realmente atenção, dando o valor necessário àquela informação. Aí você dorme, tá? Com relação a dormir, nós temos que entender o seguinte, quando nós estamos dormindo, nós temos pico de sonho e de sono. Quando você está sonhando, você está tendo atividade neural, ok? Então esse sono ele é mais leve, alguma coisa acontece, você já acorda, não é o sono profundo. Então isso é normal, não é nesse período do sono que você vai salvar os conteúdos no córtex, é no momento do... Aliás, não é no momento do sonho, é no momento do sono, é no momento do sono profundo. Então, durante uma noite de sono, você tem picos mais elevados de atividade cerebral e momentos em que você quase não tem atividade cerebral. Esses momentos que você não tem atividade cerebral são momentos de sono. É nesse momento que existe toda essa reconfiguração aqui, dentro do córtex. Ok? Então você precisa dormir bem. Não dá para dormir só 3, 4 horas. Tem pessoas que falam, eu estudo muito, eu durmo pouco. Se você dorme pouco, você está estudando à toa. Por quê? Porque aquilo que você está querendo aprender não está retendo no córtex. Então você tem que dar um prazo para aquela informação ir para o córtex. Você tem que ter uma noite boa de sono. Pessoas mais saudáveis dormem mais, produzem mais melatonina, têm mais sono profundo, dormem melhor. Não só mais, mas dormem melhor. Tá? Então a ideia é essa, não é simplesmente dormir mais, mas dormir menor. É melhor ter sono profundo. É nesse momento que essa reconfiguração ocorre. Então você tem que dar muito valor para a sua saúde e para a qualidade do seu sono. Tudo bem? E aí durante esse processo você está salvando e no outro dia você tem essa aprendizagem consolidada e você parte para a aprendizagem de novos conteúdos. Basicamente é isso, estudar um pouco, porém, todos os dias. O que significa todos os dias? De domingo a domingo, inclusive feriados. Por quê? Porque você está dentro de uma rotina de estudos, você está dando importância para essa rotina, então esse estudar um pouco todos os dias não vai comprometer o seu feriado, não vai comprometer o momento que você está com a sua família, nada disso, porque é um pouco, tá? Você pode reservar lá uma manhã, uma tarde, um período da tarde, mas lembre-se, aprendeu, estudou, né, ativamente, entendeu, aprendeu, dormiu, entendeu, aprendeu, dormiu. Então, teve aula, estuda aquele conteúdo no mesmo dia, tudo bem? Então é um método bastante eficiente, tá? Uma abordagem muito interessante. Existem outras, eu acredito bastante nessa, acredito que isso possa fazer toda a diferença na sua rotina de estudos. Pessoal, ficamos por aqui, eu fico à disposição para a gente conversar mais sobre isso e até a próxima. Valeu!